4h32 agora, hora de a gente conversar com o Edgar Miguel. Oi, Edgar, seja bem-vindo, uma ótima tarde, bom te ver e bom te ouvir de novo, Edgar. Muito obrigado, Rosana. É bom mesmo estar aqui com vocês, viu? Para a gente conversar sobre coisas que sempre me fazem bem. Obrigado por essa oportunidade. Pra gente também. Vamos lá, Eden Duarte, com a pauta do dia? Pois é, Rosana, Edgar, boa tarde. Começou agora para valer a campanha política, rádio, TV, todo mundo sendo sabatinado, aparecendo em televisão. E eu vou trazer um pensamento de um ensaísta, de um pensador francês. Não vou falar em francês, vou falar em português mesmo. Joseph Joubert. Ele disse o seguinte, que o objetivo da argumentação ou da discussão não deve ser a vitória, mas o progresso. Edgar Miguel, provocação é a seguinte, você acha que a política de hoje, os políticos de hoje, querem argumentar para que o Brasil progrida ou querem argumentar para que a candidatura deles vença? Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Eden, boa tarde. Que colocação bela, né? Você quer vencer o diálogo ou que haja o progresso, né? E nem que seja o progresso do seu entendimento, da sua consciência. Olha, na minha opinião, na minha humilde opinião, na grande maioria das vezes, o objetivo do político é apenas a sua candidatura e não o progresso, né? Até posso pensar que a pessoa tenha boas ideias, tenha bons conceitos, mas que quase não utiliza isso durante a campanha, né? A campanha virou, de fato, uma corrida, tá certo? Onde imperam as técnicas de marketing, né? As técnicas de persuasão, né? Algumas até de fundo psicológico, né? E a imagem é o que conta. Estou falando de forma generalista, é claro, há sempre as exceções, mas, assim, é uma política pequena, né? Que não honra a política como ciência, né? De forma nenhuma, e vem agredindo a inteligência de alguns, de muitos, né? E agredindo fortemente a dignidade da população, infelizmente, né? Então, que cada vez mais o máximo de pessoas possam ter diálogos com o objetivo de progresso. Porque é muito fácil também, né, Eden, a gente criticar os políticos, mas a gente não pode esquecer que eles fazem parte da nossa sociedade, né? Eles fazem parte da nossa população, né? Eles não são estrangeiros, tá certo? Eles são daqui, né? Eles são parte do que somos todos como sociedade. Então, quando a gente critica os políticos, a gente está criticando uma representatividade, né? Mesmo que não tenha sido eleito, né? Ele está criticando, a gente está, inclusive, apontando o dedo para nós mesmos, enquanto sociedade, que não conseguimos ainda nos organizar de uma forma que a gente se eduque, que a gente reflita, que a gente saiba escolher, saiba pensar, né? Então é muito importante que o momento político cause uma autorreflexão sobre aonde estamos falhando. Não como sociedade apenas, porque a sociedade é um ser abstrato, mas como cada um de nós, como indivíduo. Edgar, aonde eu estou falhando nesses aspectos citados e muitos outros? Eu acho que isso tem que ficar forte. Observar a argumentação ou tentar procurar a argumentação daqueles que se propõem a serem candidatos e tentarem solucionar os problemas, ao invés de nos portarmos como torcedores daqueles que são concorrentes, eu acho que seria o primeiro caminho para a gente conseguir depurar a situação política de hoje, e é claro que você, como você falou, não generalizar, mas fazendo esse tipo de análise, eu acredito, Edgar,
que nós poderíamos ter, inclusive, situações melhores ou pessoas diferentes das quais a gente vive reclamando. Olha, são sempre os mesmos que concorrem, Sim. porque somos nós sempre os mesmos que fazemos isso. Eu me recordo, e aí passo a bola para você de novo, eu me recordo de uma frase do professor Leandro Carnal, que ele disse o seguinte, indo na sua esteira, inclusive: não é possível que haja um ser perfeito como eleito se todos são imperfeitos que o elege. Então não tem como não haver um candidato ou um presidente, governador, prefeito, qualquer um que seja eleito, deputado, que não seja corrupto numa sociedade corrupta. Ou vice-versa, uma sociedade que não é corrupta, elegendo pessoas simplesmente corruptas. O que você acha disso daí? Eu preciso concordar com isso, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O fruto não trai a árvore. O fruto fala da árvore. Ele diz que árvore que é. Isso não sou eu nem que digo, né? Então, os nossos representantes, isso em qualquer esfera, não somente política, mas em outras, eles são frutos da árvore da sociedade, da qual todos nós fazemos parte. Por isso que é muito importante isso que você citou e que a gente está conversando. Eu insisto, quando a gente fala dos políticos, nós estamos falando de nós. Se eles são o que a gente diz que eles são, nós somos também, em proporções talvez diferentes, com certo distanciamento, mas somos, porque nós somos a origem deles, né? Isso é muito interessante, principalmente quando você fala de torcida a políticos, é um fenômeno curiosíssimo esse, porque a gente torce, eles ganham e a gente continua como está, né? Então é uma torcida bastante inglória, né? Porque só o outro é que leva alguma coisa, não que leve alguma coisa extremamente significativa, mas o outro é que ganha, né? E a gente aqui continua da mesma forma, mostrando, inclusive, que não são eles que vão mudar a nossa vida. Somos nós que vamos mudar a nossa. O que é muito justo, inclusive, né? Porque fazer a própria vida é uma obra individual, né? Que não é possível ser terceirizada, mesmo que a gente queira a todo custo, né? A gente entrega a nossa vida na mão de muitas pessoas com muita facilidade, sem perceber que essa entrega não muda a nossa vida, porque eles não vão mudar a nossa vida, eles não são nem capazes disso, no final das contas, né? Sem a nossa participação, não são. Eu concordo com você, Edgar, e vou pegar de gancho sua primeira resposta, quando você falou que o político faz parte da nossa vida, né? Faz parte de Sim. toda uma sociedade. Até porque a calçada em frente da minha casa depende de um político, a água na minha torneira depende de um político, a energia elétrica se depende de um político. Enfim, você percebe que em tudo na sua vida, né, você depende da questão política. Pena, né, Edgar, que fica muito difícil para a gente aceitar a postura, né, desses políticos que, como o Éden disse, a gente costuma eleger, né, o Brasil costuma eleger, eu digo em eleições gerais, né? Não estou me referindo só a Bauru, não. Estou me referindo à classe política, sem ser generalista também. Sim. Mas, veja, e eu acho que a gente ataca a ponta errada, né? Porque quando você ataca o fruto, que é o resultado da situação, você está atacando o produto final. A Inês está morta, já acabou. Né? Aquela pessoa já está formada, já chegou lá, etc. A gente precisa atacar no sentido de cuidar né, da base, né, da raiz, e a raiz está na educação do povo, está nos próprios atos políticos. Você falou da calçada, quando a gente limpa a calçada, quando a gente armazena corretamente o lixo, a gente está fazendo atos tremendamente políticos e, inclusive, exemplificando, né, criando talvez um modelo, um padrão
que, se extensivamente seguido, pode chegar lá na ponta, na final, que é o representante do nosso bairro, da nossa cidade. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que nos dizem e observar mais o que é feito. Porque já foi dito que palavras o vento leva, mas atos estão aí, né? Então, eu vejo muito blá, 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 né? E a gente precisa ir para os fatos, de fato. E só para finalizar a minha parte aqui, dessa parte. Nós estamos tão preocupados com os políticos do executivo. Eu gostaria de chamar a atenção para os nossos representantes no Congresso. Porque, de fato, ao meu ver, quem manda são eles. Exatamente, está certíssimo. O Congresso teve o seu poder aumentado substancialmente nas últimas décadas e nós precisamos tomar cuidado com o Legislativo, ou seja, pensar com mais profundidade quem nós vamos eleger para vereador, deputado e senador. Deputados nos 2 níveis e senador. Porque eles determinam, inclusive, o que o judiciário julga. Então, o poder deles não é subterrâneo, mas ele é de base, né? Ele mexe na base da estrutura do país. Não sei se vocês concordam. Claro, e o executivo depende do legislativo para também poder dar desenvolvimento para uma cidade, né, para o país. Está certíssimo, são mais de 500 deputados, né, que nós temos no Congresso Nacional, e eu acho que tem que começar por aí mesmo, viu, Edgar? Isso aí. Mais questionamento, Eden Duarte? Me veio uma frase do Desmond Tutu. Opa! Com relação ao argumento. Ele disse que a frase dele é o seguinte: o conselho do pai dele. Todas as vezes que ele se irritava com o pai dele, o pai dele dizia assim: não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. E isso eu trago para mim, toda vez que eu tenho que discutir algum assunto, seja aqui em casa, no trabalho ou qualquer outro lugar, se eu percebo que o meu tom de voz alterou, eu lembro dessa frase: eu estou perdendo a minha razão. Eu preciso refletir sobre o que eu estou dizendo. Ganhar no grito, você ganha naquela hora, mas não resolve o problema. E a questão política ela tem que ser resolvida não no grito, mas no argumento e no convencimento. E este é o papel primordial do parlamento, que é convencer a maioria das pessoas ou daqueles representantes de que determinado projeto, determinada lei vai atender ao maior número de pessoas possível. Que isso vai favorecer a sociedade como um todo. E eu concordo com o Edgar quando ele diz isso. Então, o lugar de se argumentar, principalmente dos 3 poderes, é de fato o Legislativo, o Congresso, Câmara Municipal, Câmara da Assembleia Legislativa. Então, eu deixo essa frase aí para o Edgar refletir também com relação a não aumentar o tom de voz, né? não gritar comigo, mas melhorar o argumento para a gente encerrar esse assunto sobre argumentação, Edgar. Não, é fantástico isso, né? Quando a gente aumenta a voz, já perdemos a razão ficou para trás, né? Demonstra ali a nossa fragilidade, né? A fragilidade do argumento, né? Então é brilhante essa... Veja que o Desmond Tutu, que era o prêmio Nobel, e o pai dele que era sábio, ou mais sábio que ele, olha só que fantástico. É verdade. Né? Então, assim, e veja, você falou do parlamento, né? Falou que isso é muito útil lá, mas para você ver a amplitude da nossa ação, como ela é política, dentro de casa a gente também precisa de argumento. Em qualquer relacionamento, isso é válido. Então nós estamos fazendo política em qualquer nível de convivência. Em qualquer nível de convivência. Né? E a gente pensa que política é para os políticos. Né? Este engano talvez esteja na raiz da nossa situação. Talvez. Né? Então, vamos todos refletir, se possível, né, sobre tomarmos as rédeas da nossa vida, da nossa própria vida. E não há outra forma, a não ser não terceirizarmos mais, termos bons argumentos, né, sermos honestos no que a gente faz. Eu não estou falando de dinheiro, né, sermos coerentes. E eu acho que o nosso país, certamente, ao longo do tempo, irá melhorar. Tem muito mais para a gente conversar, tá bom, Edgar? Mas vamos deixar para a próxima semana. Um abração para você. Muito obrigada pela participação. Obrigado e muita luz para todos. Obrigado. Amém. Para você também.